Tô sumida mesmo, vou gravar esse vídeo pra falar pra vocês por que eu fiquei tanto tempo aí fora, não consegui postar vídeos, porque assim como você, tem muita demanda, né? Tem muitas mães que trabalham dentro de casa também, que é um trabalho bem pesado, ainda tem a demanda com os filhos, né? Eu sou do mesmo jeito, sou como você. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que eu fiquei sumida por algum tempo e vou voltar agora a postar alguns vídeos, dar dicas para vocês, falar da nossa rotina aqui com o nosso filho, com o Pedro Henrique, tá com 6 aninhos. O Pedro tá indo muito bem, tá evoluindo muito bem, graças a Deus. Mas esse vídeo, na verdade, é mais para contar para vocês o que aconteceu nesses últimos meses, né? Nos últimos 3 meses, a gente teve uma mudança muito grande, né, aqui na minha família. Eu e meu marido, a gente tomou uma decisão que mudou toda a nossa vida, né, mudou completamente a nossa vida. Foi uma mudança assim radical. A gente decidiu então mudar de cidade. Eu saí da minha cidade natal, São Paulo capital. Mudamos de cidade. Eu saí de um trabalho de 14 anos, que eu entrei como estagiária, pedi as contas, saí do trabalho, mudei de emprego, mudei de cidade. Meu marido também reformulou toda a agenda dele. E tudo isso foi para atender o Pedro Henrique, né? Porque, infelizmente, na minha cidade natal, na cidade que eu nasci, não acolheu o meu filho no momento que eu mais precisei. E quando eu falo de não conseguir esse acolhimento, é que em São Paulo, tudo que eu precisava fornecer para o Pedro, eu tinha que pagar, né? A gente não conseguiu, assim, nada pelo SUS, não conseguimos nenhum atendimento do município, da prefeitura. Quando eu falo de município e prefeitura, a parte de educação. Pelo SUS, atendimento público, a gente não conseguiu terapia no público, a gente não conseguiu atendimento no público de consultas. Tentei escola na municipal, não consegui, nem na prefeitura. Jogaram meu filho para uma escola estadual. Quando eu falo que jogaram, porque tem escolas muito boas, né? Mas também tem escolas que a gente sabe que não tem como colocar uma criança com autismo, que ainda não está falando, uma criança pequenininha, meu filho é pequenininho, não sabe me contar, não sabe explicar, e colocar numa escola estadual gigantesca, com dezenas de alunos, e ainda não me fornecer uma acompanhante, né, que é o direito do meu filho, e falar que acompanhante só virá daqui a uns 6 meses, e se vier, né? Então, não tem como aceitar um tipo de retorno desses da prefeitura, do município, do estado. E a gente ficou por um tempo, por muitos meses, talvez até anos, batendo cabeça mesmo. Assim, o que a gente vai fazer da vida, né? Porque meu filho sempre estudou em escola particular em São Paulo, né? E só em São Paulo ele passou por 3 escolas diferentes. A primeira escola que meu filho estudou, a gente teve uma experiência péssima. Eu não vou entrar em detalhes, mas a primeira escola que meu filho que ele iniciou, né? No tipo maternal, bem pequenininho, ele passou por alguns momentos difíceis, que eu não vou entrar em detalhes. Tirei ele de lá. Depois disso, a gente colocou numa outra escolinha, assim, de bate-pronto. Meu filho foi muito bem recebido, mas a gente percebia que a escola também não sabia lidar com as questões do meu filho, né? Tanto que a professora, quando foi comunicada que ela ia ter um aluno com autismo, a professora era novinha, uma graça, um amor de pessoa. Mas, assim, ela ficou bem assustada, ela não tinha experiência com isso, ela não sabia como lidar. E depois de um tempo de convivência com meu filho, ela se tornou uma professora excelente. Foi uma das melhores professoras que meu filho já teve, a tia Fefe. E ela começou a passar atividades muito boas para o meu filho e tal. Só que a escola ainda exigia ali da gente uma acompanhante. E aí essa acompanhante, ela teria que ser
paga pelos pais, né? E tinham outras, né? Como o caso de outras crianças que tem aí pelo convênio, com liminar, e consegue pelo convênio. No caso do meu filho, como ele não tem liminar, a gente teria que pagar do nosso bolso. Então a gente pagava uma pessoa para ir e começou a ficar muito pesado. Para vocês terem ideia, essa pessoa que eu contratei para o meu filho, ela era como se fosse uma estagiária. Tinha meses que ela recebia R$ 3.500. Era mais caro até do que a própria escola. E olha que a escola não tinha um valor baixo, assim, era uma escola muito bem recomendada, era uma escola boa ali da região que eu morava, tal. E então era um custo muito alto. Fora as terapias que a gente estava pagando no particular, que eu vou entrar nesse detalhe em breve. Mas o meu filho, ele não teve esse respaldo. Então, quando começou a ter esses gastos muito elevados, eu comecei a pensar em colocá-lo na prefeitura, né? Porque muitas mães me falavam, né? Eu conversei com muitas mães e elas me orientaram a tentar na prefeitura ou no município, porque na estadual não seria o ideal para ele, né? Muito pequenininho e tal. Tentei, não consegui vaga para ele nas escolas recomendadas ali da região. Tentei matricular numa escola também que foi do município, que foi bem recomendada. Não consegui vaga para ele. Ele foi mandado para estadual e tudo mais. E aí coloquei ele numa outra escola também que era paga, uma escola um pouquinho mais simples, mas também era paga, em particular. E a escola também me exigiu uma acompanhante terapêutica para ele. E aí, de novo, ter que contratar uma pessoa de fora para ficar com meu filho. Então, se a gente for somar tudo isso, escola particular, acompanhante terapêutica, terapias e tudo isso, os pais que pagam, né? Os pais que conseguiram liminar, também isso não alivia, porque muitas vezes o convênio derruba a liminar e aí vem todo o processo, tudo de novo, os pais têm que recorrer e aí é uma dor de cabeça. Meu filho não tem liminar, também é uma dor de cabeça, muito gasto, tudo mais. E aí chegou num momento que eu conversei com meu marido, a gente tomou uma decisão de que a cidade que a gente estava morando não atendia o nosso filho, né? A cidade que a gente estava não estava dando suporte algum para as necessidades do meu filho, né? Todos os direitos do meu filho não estavam sendo cumpridos ali, né? Então, na verdade, meu filho não tinha direito a nada. A gente tentou atendimento, saindo um pouquinho do setor aí escolar, né? Saindo um pouco dessa questão escolar. Meu filho não teve atendimento também pelo público, né? Então, tentei Instituto Luci Montoro, tentei a PAI, né? Que agora mudou de nome. Tentei a ACD, várias instituições, assim, para eu não ter que desembolsar um valor muito alto. E todas essas instituições que eu tô passando para vocês foi que outras pessoas falaram para mim: tenta tal lugar, que lá tem terapia, tal. Por exemplo, a ACD, a criança tem que ter algum problema físico, né? Alguma questão física. O meu filho, graças a Deus, não tem. Então, não aceitaram. Luci Montoro, a mesma coisa. Tem muitos locais, assim, públicos, ou público-privado e tudo mais, que eu percebo que não aceitam. Então, assim, o que acontece? Meu filho não conseguiu, né, atendimento nesses lugares. A gente tentou e não conseguimos, né? E meu filho não conseguiu ter acesso a terapias pelo SUS. Não foi aceito em nenhum lugar. E então, como os gastos foram ficando muito altos e tudo mais, a gente não conseguia mais absorver tudo isso. Então, eu e meu marido decidimos mudar de cidade, tentar ir para uma outra cidade, né, colocar o meu filho numa escola municipal, ir para uma cidade menor, né, não tão populosa quanto São Paulo. A gente sabe que em São Paulo tudo é muito mais complicado de conseguir, porque tem muita gente. Então, quando você vai tentar alguma coisa, já tem milhares na sua frente. Então, a gente decidiu mudar para uma cidade menor. Eu vou gravar um outro vídeo para contar para vocês como que tá sendo aqui na nossa nova cidade, o que a gente encontrou, o que foi melhor, o que se igualou ali, o que continua a mesma coisa. Então, eu vou gravar um vídeo para vocês contando
sobre essa mudança, como que tá sendo hoje. Mas hoje o meu objetivo aqui era contar pra vocês o que estava se passando, por que eu fiquei tanto tempo fora, por que eu não gravei mais vídeos, não fiquei postando tanto. Antes eu tava postando diariamente, depois eu comecei a postar 4 vezes na semana, depois 3. Mas eu pretendo agora ter postagens mais regulares, conversar mais com vocês. Eu gosto do YouTube por conta disso, porque eu consigo desenvolver aqui o raciocínio. E é isso. Eu queria contar pra vocês. Eu vou gravar outros vídeos pra gente ir conversando. Vou explicar como é que tá a vida aqui. Mas é isso. Eu tive que mudar de cidade. Mudamos toda a nossa vida. Mudamos toda a rotina do Pedro também. Mas para melhorar a vida dele, para dar uma qualidade de vida melhor pro Pedro Henrique, porque ele merece o melhor. O meu filho, ele é um anjo, ele é uma bênção de Deus e ele merece ter tudo de melhor. Então, tudo de melhor que eu puder oferecer para ele, o que tiver ao meu alcance, muitas vezes fora do meu alcance, eu vou atrás. E eu vou atrás até conseguir, né? E é isso. Queria contar pra vocês um pouquinho, vou gravar outros, depois a gente vai conversando. E deixa a pergunta aqui, conversa comigo também pra gente. Pra eu conseguir manter aí uma relação mais estreita com vocês. Eu quero saber o que vocês têm de curiosidade, o que vocês querem que eu traga aqui pro canal pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijo e até mais.